A Grande Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, que ocorreu de 1939 a 1945, foi um dos conflitos mais devastadores da história, envolvendo a maioria das nações do mundo, incluindo todas as grandes potências que se dividiram em duas alianças, os aliados e as potências do eixo. Aspectos políticos. Causas. A guerra foi precipitada por uma combinação de fatores, incluindo o Tratado de Versalhes, que impôs duras penalidades à Alemanha após a Primeira Guerra Mundial, e a ascensão de regimes totalitários, como o nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália e militarismo no Japão. Expansão territorial. A Alemanha, sob Adolf Hitler, buscou expandir seu território, invadindo a Polônia em setembro de 1939, o que levou à declaração de guerra pela Grã-Bretanha e França. A Itália e o Japão também buscaram expandir suas fronteiras. Alianças. O conflito viu a formação de alianças complexas com os aliados, incluindo os Leonos, Reino Unido, União Soviética e China, lutando contra as potências do eixo, que incluíam Alemanha, Itália e Japão. Aspectos militares. Principais batalhas. A guerra foi marcada por várias batalhas significativas, como a Batalha da Grã-Bretanha, a Batalha de Stalingrado e o Dia D, desembarque na Normandia. Cada uma dessas batalhas teve um impacto crucial no curso da guerra. Tecnologia e táticas. A guerra viu inovações tecnológicas, incluindo o uso de tanques, aviões e, mais tarde, armas nucleares. A Blitzkrieg, Guerra Relâmpago, foi uma tática militar utilizada pela Alemanha para rápidas conquistas territoriais. Fim da guerra. A guerra na Europa terminou em maio de 1945 com a rendição incondicional da Alemanha. No Pacífico, a guerra terminou em setembro de 1945 após os bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki, levando à rendição do Japão. Perseguição aos judeus. Holocausto. Um dos aspectos mais sombrios da guerra foi o Holocausto, onde cerca de 6 milhões de judeus foram sistematicamente perseguidos e exterminados pelo regime nazista. Isso incluiu a criação de guetos, campos de concentração e campos de extermínio. A ideologia antissemita de Hitler e do Partido Nazista levou à desumanização dos judeus, que foram culpados por muitos dos problemas da Alemanha. A propaganda e as políticas discriminatórias culminaram em uma tentativa de erradicação total. Resistência e resgate. Apesar da perseguição, houve atos de resistência e esforços de resgate por parte de indivíduos e grupos que tentaram salvar judeus e outros perseguidos. A Segunda Guerra Mundial teve um impacto profundo e duradouro no mundo, resultando na criação da Organização das Nações Unidas, ONU, na Guerra Fria e em uma nova ordem mundial. O legado do Holocausto também levou a um maior reconhecimento da necessidade de direitos humanos e prevenção de genocídios. As consequências do Holocausto, principalmente para os judeus, e a morte indiscriminada de raças consideradas inferiores para o nazismo. O Holocausto foi um dos eventos mais trágicos e devastadores da história moderna, resultando em consequências profundas e duradouras, especialmente para os judeus e para outras minorias perseguidas. Aqui estão algumas das principais consequências. Consequências para os judeus. 1. Perda de vidas. Aproximadamente 6 milhões de judeus foram assassinados durante o Holocausto, o que representou cerca de 2/3 da população judaica da Europa na época. Essa perda de vidas teve um impacto devastador nas comunidades judaicas que foram dizimadas. 2. Destruição de comunidades. O Holocausto resultou na destruição de comunidades judaicas inteiras que tinham existido por séculos. Muitas cidades e vilarejos perderam suas populações judaicas, levando à extinção de tradições culturais e religiosas. 3. Trauma coletivo. Os sobreviventes do Holocausto e suas famílias enfrentaram um trauma psicológico profundo. O impacto emocional e psicológico da perseguição, perda de entes queridos e experiências traumáticas deixou marcas que perduram até hoje. 4.
Migração e reassentamento. Após a guerra, muitos judeus que sobreviveram ao Holocausto se viram forçados a deixar a Europa. Isso levou a um aumento significativo na imigração para Israel, que foi estabelecido em 1948, e para outros países como os Estados Unidos. Reconhecimento e memória. O Holocausto gerou um movimento global para a memória e a educação sobre o genocídio, resultando em museus, memoriais e programas educacionais dedicados a lembrar as vítimas e prevenir futuros genocídios. Consequências para outras minorias. Perseguição de grupos considerados inferiores. O regime nazista não se limitou apenas aos judeus. Outras minorias como ciganos, romani, pessoas com deficiência, homossexuais, comunistas e opositores políticos também foram alvo de perseguição e exterminação. Estima-se que cerca de 500 mil ciganos foram mortos. 2. Desumanização e estigmatização. A ideologia nazista promovia a desumanização de grupos considerados inferiores, o que teve consequências duradouras em termos de estigmatização e discriminação. Essa desumanização ainda ressoa em algumas sociedades contemporâneas. 3. Legado de racismo e xenofobia. O Holocausto e a ideologia nazista alimentaram e legitimaram formas de racismo e xenofobia que persistem até hoje. O discurso de ódio e a discriminação contra minorias continuam a ser problemas em várias partes do mundo. Direitos humanos. O Holocausto levou à criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948. Como uma resposta à necessidade de proteger os direitos de todos os indivíduos, independentemente de sua origem étnica, religião ou orientação sexual. Reflexão final. O Holocausto não apenas resultou em uma tragédia imensurável para os judeus e outras minorias, mas também deixou um legado que continua a influenciar a sociedade contemporânea. A luta contra o antissemitismo, o racismo e a discriminação é uma responsabilidade contínua, e a memória do Holocausto serve como um lembrete da importância de proteger os direitos humanos e promover a tolerância.